Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: para tudo existe um tempo, Deus está no controle, continue orando e vigiando. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Para tudo existe um tempo. E não existe pior sentimento que viver fora desse tempo. E aí você pode estar se perguntando: que sentimento é esse? A ansiedade. A ansiedade ela é um dos grandes indicativos que nós estamos vivendo fora do tempo de Deus. Quando nós temos a sabedoria de Deus, que ela é proporcionada através do Espírito Santo, nós conseguimos de alguma forma compreender. E Deus ele conversa conosco de diversas maneiras. Mas, no final de tudo, o tempo ele não pode ser um fator determinante. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não é porque acontece o que você quer ou não acontece que Deus não está do seu lado ou que o Senhor não te ama. Porém, para que Ele possa demonstrar que foi realmente Ele quem proporcionou aquele milagre, é necessário que o impossível, ninguém mais acreditaria, ninguém mais imaginaria, possa acontecer somente através do poder de Deus. E nesse tempo que se passa, e nessa espera, se eu espero com esperança, eu não sinto sentimentos ruins, porque o tempo todo eu estou nutrindo o meu espírito através da oração e vigiando. E o que é vigiar? Vigiar é eu tentar me afastar de tudo aquilo que pode de alguma forma destruir a minha fé. Se eu fico o tempo todo buscando notícias sobre alguma coisa, e eu sei que aquelas fontes e aqueles lugares nunca vão falar o que eu quero ouvir, a minha esperança ela está dentro da Bíblia e não nas páginas dos jornais. Só que entre uma pessoa que espera do jeito certo, que espera no Senhor, e uma pessoa que não esperou, no final nós vamos ter o mesmo resultado. A única diferença é que um vai ser sacrificado no processo, ele vai chegar lá no fim, não vai chegar dando glória a Deus, muito pelo contrário, ele vai chegar sobrecarregado, vai chegar entristecido, vai chegar desanimado, muitas vezes vai desenvolver doenças nesse processo. Por quê? Porque ele é desgastante. Só que Deus ele não está esperando que você faça ou eu faça o sobrenatural. Deus está esperando que você entenda que isso que nós precisamos depende unicamente dele. E em cada momento, nós achamos que nós temos que ficar o tempo todo sendo a mesma pessoa e do mesmo jeito. Não. Em cada tempo, Deus precisa que nós tenhamos um comportamento diferente. Porque em um tempo eu vou estar trabalhando, no outro é Ele. Lá em Eclesiastes 3, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim: tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí você pode estar se perguntando: poxa, mas você citou toda hora coisas que são ao contrário, que são totalmente diferentes. Tempo de calar e tempo de falar. Tá. De repente nós ficamos falando quando Deus está longe, mas nos calamos quando Deus está perto. Se nós estamos presenciando um milagre, se nós estamos presenciando o sobrenatural, eu vou ficar dando palpite, opinião, eu vou ficar quieto observando. Da mesma forma, tempo de odiar. Quando nós não conhecíamos o Senhor, quando nós não tínhamos a sabedoria de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo não consolava o nosso coração, como era a nossa vida? Não era através de ódio? Não era através de todo aquele sentimento negativo? Diferente do tempo que nós vivemos com Jesus, tempo de amar,
tempo que nós conseguimos entender todas as coisas, tempo que nós paramos de procurar um culpado e procuramos um motivo para perdoar e seguir em frente, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Nós podemos sim morrer todos na guerra, mas a paz só vai vir através de Jesus. Então não adianta eu me colocar apto a combate, não adianta eu defender alguma coisa se eu estou defendendo apenas usando as minhas forças. Desse jeito não funciona. Eu demorei muito para entender que a oração, ela é o sucesso de qualquer coisa que a gente realiza. Antes eu pensava que dependia de eu me capacitar. Hoje eu entendo que se Deus não estiver presente, por mais que eu tenha capacidade, as coisas simplesmente não acontecem. E não adianta você ter a razão do seu lado, porque o diabo, ele pouco importa com a sua razão. Se você acha simplesmente que você vai convencer uma pessoa teimosa pelo simples fato de você ter argumentos, ela não vai. Ela não tem capacidade para discernir essas coisas. Então, coloque a sua fé no lugar certo. E para que ela continue no lugar certo, nós devemos continuar vigiando e orando. E vigiando é vigiar o meu comportamento, é vigiar tudo aquilo que chega a mim e não me faz bem. Se uma pessoa ela tem mania de te dar algum tipo de informação e toda vez que você conversa com ela te deixa pensativa, mas de uma forma negativa, se afasta dessa pessoa. Ou fala para ela, ó, eu não quero que você fale sobre isso comigo, senão eu não vou mais falar com você. Você tem o direito para isso, porque da mesma forma que Deus usa dos dele para levar uma mensagem para alguém, o diabo usa de quem é dele. E eu sei que por mais chocante que possa parecer, só existe dois lados, não existe um terceiro lado, não existe um caminho neutro, não existe nada. Ou você está do lado de Deus entregando mensagens de Jesus, ou você está do outro lado. Ou você está defendendo as coisas que são realmente importantes, ou você está do outro lado. Só que independente do lado que você está, você vai estar obedecendo aquilo que você acredita. Por que nós entregamos a nossa vida a Jesus? Porque nós acreditamos nele. Lá em Mateus 26, versículo 41, a palavra do Senhor ela diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós não começarmos a capacitar a nossa carne, se nós não começarmos a trabalhar nas coisas que podem nos fazer cair, certamente que nós cairemos. Então, o que é vigiar? É eu observar e entender os meus sentimentos e me afastar de tudo aquilo que pode modificá-los. Tem gente que você conversa que essa pessoa ela te dá ânimo. Tem gente que nós conversamos que elas nos jogam lá para baixo. Porque cada um fala daquilo que tem dentro do coração. Então existe um espírito pronto. Só que eu prefiro acreditar em quem? No espírito que está pronto ou na minha carne? Porque muitas vezes você fica buscando informações que não deveria. Vou dar um exemplo. Você foi lá e terminou um relacionamento. Beleza. Então, acabou. Por quê? Não sei. O que adianta você ficar entrando em rede social, ficar fiscalizando, ficar meio que parecendo um fantasma, uma sombra ali, perseguindo a pessoa sem ela saber? E de repente dando indireta. Ai, olha aqui. Ai, como eu tô bem. Olha. Cara, pra quê? Acabou? Acabou. Se acabou é porque Deus não estava dentro. Se tivesse, não tinha acabado. As coisas que tem Deus dentro, elas não são perfeitas, mas elas se tornam. Porque é impossível Jesus ele tocar a vida de duas pessoas com tudo aquilo que ele é, com todo o conhecimento que ele tem e com o Espírito Santo, e essas duas pessoas elas não começarem a viver em comunhão. Então, para uma relação independente, seja de amigo, seja de casal, seja de pai e filho, seja no trabalho, é preciso. Jesus, ele precisa estar no centro das tuas relações. Quando você conversar com alguém, as pessoas precisam identificar prontamente em quem você acredita. Isso tem que ficar sempre muito evidente. Porque a partir do momento que eu começo a falar sobre o meu ego, o meu, de novo, né, nosso amigo eu, tá tudo errado. Eu não preciso me exaltar. Jesus ele diz, olha, os humilhados eles serão exaltados. Então não tem problema. Eu acho que a maior relação que nós temos que cultivar é a com Deus. E para que Deus permaneça perto de nós é oração.
Não tem outro jeito. Eu preciso conversar com Deus o tempo todo. Às vezes eu olho alguma coisa que eu não concordo, e às vezes de eu falar alguma coisa para alguém, conversa com Deus. Pede para Deus te dar discernimento. Pede para Ele explicar aquele tempo que você está vivendo. Você vai notar que aquele outro tempo, o tempo de paz, ele vem quando Jesus entra dentro do nosso coração. E não quer dizer que no tempo de paz as guerras não vão acontecer. Elas vão, porém a postura que você tem naquele tempo é totalmente diferente. Nada abala a sua fé, nada questiona a confiança que você tem em Deus. E certamente que a tentação ela vai estar lá, porque por muito tempo nós vivemos com o hábito disso. Nós não achávamos errado as coisas que nós fazíamos. Eu acho que uma pessoa ela vai se arrepender de ter fumado uma vida inteira o dia que ele sentar no médico, ele falou assim, olha, tá aqui o teu diagnóstico, você tá com câncer de pulmão. Não era pra você ter essa doença se você não tivesse fumado. Mas, né? Ai, fico tão nervosa, né? Ai, por quê? Cara, e o cigarro resolveu o teu problema? Não adianta. E isso que você acha que você evitou viver, né? Essa nicotina, essa paz, sei lá. Tudo isso... Você vai pagar com dor no final, vai gastar dinheiro e vai fazer um monte de coisa. Cara, tira o vício da tua vida. Tira o vício. Você não precisa disso. Você tem um hábito que você criou antes de conhecer ao Senhor. Sabe, era o tempo de fumar, agora é o tempo de não fumar mais, era o tempo de beber. Agora... E quando eu falo isso é assim, vou tomar um copo de vinho, porque não tem problema nenhum você usar a bebida como se ela fosse um alimento, como se você estivesse tomando um café, sem vício, sabe? Sem passar do necessário. Um exemplo que eu gosto muito de usar é que a gente não consegue beber água. Claro que nós vamos entrar pessoas que... Mas, por via de regra normal, você toma um copo, tá satisfeito. Vai dar um tempo, você toma outro, tá satisfeito. Então, por quê? Porque ela é necessária. A água, ela não tem sabor. Só que nós não conseguiríamos viver sem ela. Ela é necessária. Nem tudo na nossa vida precisa dar prazer. Entre não sentir sede e sentir sede, eu prefiro beber água e ficar de boa. Nem tudo, essa ideia de que tudo tem que ser bom, tudo tem que dar prazer, não, tem coisas que são necessárias. Por quê? Porque se eu não fizer, o contraponto é muito pior. Esse é o ponto em questão de tudo que nós temos que entender. Nem tudo que nós fazemos é porque é bom, mas nós fazemos coisas que são necessárias. E às vezes o ficar quieto é necessário. Quando nós vivemos uma batalha onde tudo é desproporcional. Quantas vezes a gente não vê casais que acabam se agredindo? Por quê? Porque passaram do ponto do falar. Se tivesse ficado quieto, tava tudo bem. Mas me xingou. E o que adiantou? Você xingou mais alto, foi lá, irritou, foi lá. E aí? E aí, o que adiantou? Esse é o ponto. Se nós temos sabedoria, eu passo aquele momento e termino, não tem problema nenhum. Ninguém tá falando que você é obrigado a aguentar, porque se o próprio xingo e a própria humilhação já não foi motivo suficiente, eu já não sei mais o que é. E é assim que a gente tem que começar a pontuar as coisas. Mania de ficar falando. Você quer evangelizar o diabo? Você acha que você vai converter ele com o evangelho? Ele conhece inteiro, ele fazia parte do céu. Você não está contando para uma pessoa que não conhece. O problema é que ele queria ser como Deus. Só isso. E aí, ele quer que você adore, porque ele quer ser como Deus. Você vai adorar o diabo? Ou você vai adorar o Senhor? Você vai ficar militando contra o diabo? Ou você vai fazer o que Deus coloca no teu coração? E é isso. Eu não permitir que a minha carne seja fraca é justamente mostrar que quando Deus está comigo, eu faço coisas que eu não poderia fazer sem. E é isso, essa é a linha de divisão da nossa vida. Não é não fazer, mas não deixar que essas coisas te dominem, viver por isso. Compulsividade. O tempo todo é comportamento compulsivo. Isso daí não dá certo. Não está certo. E uma coisa que assim, é muito bem claro. Você pode ter um corpo sadio, mas se a sua mente não tiver, teu corpo ele não serve de nada. De nada. É como se você tivesse um celular que ele está formatado, não tem sistema nenhum para você usar, um computador que tem um HD que não tem nada dentro. Então assim, você tem um negócio, mas ele não serve para nada. E se você tem uma vida que você não consegue viver, se você tem vontades que você não consegue alcançar, se você quer ser melhor e não consegue, tem um pecado atuando na tua vida para tudo
quanto é lado. E nós temos que preparar a nossa mente. E como eu faço isso? A palavra de Deus. Não tem como eu chegar a Deus sem a palavra de Deus. Por quê? Eu leio tanto a Bíblia, eu ouço tanto o Evangelho, eu escuto tanto louvores que aquelas palavras, elas são comuns dentro de mim. Quando eu vejo algo, Jesus ele já me dá a palavra, então a minha mente ela está apta a isso. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Essa questão do prontos para agir é muito interessante, porque eu comecei a viver algo na minha vida que eu creio que eu não posso atrapalhar o meu próximo dia. O que significa isso? Vamos imaginar que eu saí hoje, vamos nos divertir, né? E sempre pra gente divertir é excesso. Então fui lá, bebi, vou lá, pá, coisinha, doidão. Beleza, deu uma amnésia na minha cabeça, não sei nem o que eu fiz, não sei nada, né? Saio, acordo no outro dia, ressaca, dor de cabeça, dor de estômago, aquela boca seca, né? Parece que eu tô mastigando uma sola de sapato. Eu vou conseguir viver aquele dia? Não vou, porque eu não estou disposto. Tá, e se o Senhor tem um chamado para mim naquele dia? Se o Senhor quer colocar alguma coisa para mim fazer por Ele? Se o Senhor me precisa pro meu chamado, e aí? Não vou fazer. Então uma coisa que eu aprendi é que um dia não pode atrapalhar o outro, eu não posso passar do ponto. O outro dia eu preciso estar 100% para Jesus. Então eu procuro dormir no horário certo, eu procuro comer no horário certo, eu procuro deixar estar sempre pronto. É esse sentimento de alerta. Garanto para você que se você soubesse que alguém estivesse entrando na sua casa roubando as tuas coisas, você estaria de pé e alerta ali, ó. Não, vamos. Você criaria um mecanismo, você conversaria com as pessoas da sua casa para vocês criarem estratégia, colocaria grade, colocaria coisa. Você entende? Quando é algo de valor, nós vigiamos e nós cuidamos. E é justamente assim, estar alerta. Esse ladrão, ele tá o tempo todo perto de nós. É que a gente não percebe o que ele tá roubando. Sabe o que ele rouba? A tua felicidade, a tua fé, o teu amor, a tua esperança, a tua autoestima. Rouba a tua paciência. Ele tira tudo aquilo que te deixa com o controle da situação. E o tempo todo ele está perto. Esse é o vigiar, é observar, é olhar. E assim como Jesus se manifesta por pessoas, o diabo ele se manifesta por pessoas. Não adianta a gente ficar achando. Eu adoro gente que fala assim, todo mundo é assim. Quem é todo mundo? Você não conhece todo mundo, me dá nome. Me fala o nome dos capeta que você está citando, porque não tem esse todo mundo. Essa mania de querer, por uma pessoa, subjugar uma raça inteira, ela não pode existir. Se você quer dar opinião, coloque nomes nas suas opiniões. Todo mundo ele não existe. O fulano é assim ou assim. E se for para você falar melhor ainda, fale para a pessoa e já coloque um ponto final. Se você precisa estar num ambiente que você não pode controlar a conversa, saia desse ambiente. Eu não consigo sentar numa mesa e ficar ouvindo os outros falar mal dos outros. Eu não consigo. Então eu falo, você poderia não falar disso perto de mim? Eu não quero saber, não tenho interesse. Ou eu saio daquele lugar. As pessoas não são obrigadas, eu não preciso roubar a liberdade delas, mas eu posso escolher o que eu vou ouvir. Eu posso escolher. E eu quero ouvir coisas que me levem para mais perto de Deus. E a minha esperança está nele. E Cristo, ele é revelado todos os dias. Todas as vezes que todo mundo está desesperado e você está ali pleno. Você sabe que Jesus está naquele barco, que ele tem o poder para acalmar a tempestade. Nós sabemos em quem nós confiamos, nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós iremos. Então eu continuo caminhando com a mesma fé do primeiro passo que eu dei quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Eu não vou falar que você não entregou vida nenhuma. Não tem meio termo. Não tem. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou então você confia até as últimas consequências, entendeu? Ou você esquece. E não importa. Essa vida, ela é passageira, ela vai passar. Ela vai passar de um jeito ou de outro. Você chorando, você esperneando, você querendo, não querendo, acontecendo, você vai passar. Então, presta atenção no tempo. Se você está no tempo do lado errado, ora e vigia para que você volte para o tempo do lado certo. O dia que Deus te recrutar, esteja pronto. E estar pronto é não dar desculpa. É dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui.
Amém? Um bom dia para todos vocês. Que o Senhor realmente possa te dar entendimento e sabedoria. Que Deus cure o seu coração, todas as tuas enfermidades e tudo aquilo que te impede de ficar mais perto dele. Que o Senhor afaste de você todas as pessoas que não vêm para a tua vida para trazer algo bom, mas muito pelo contrário, mas para te jogar para baixo. E um recado: nós não precisamos provar nada para ninguém, porque se o Senhor já nos confiou dignidade a ouvir esse evangelho e essa mensagem, é porque Ele nos aceitou. Quem não aceita Cristo, paciência. Amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz de Cristo.